Olá, pessoal. Nós estamos em mais um programa do Vozes do Agro, Entre Líderes, e hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, que é o assessor do BNDES, Caio Cavalcante Ramos. E ele vem aqui hoje para conversar com nós sobre as linhas de crédito que o BNDES está abrindo para o produtor rural, taxas de juro, prazo, e também falar um pouquinho tanto do acesso direto quanto indireto, como é que chega esse dinheiro até o produtor com essas linhas diferenciadas que pode desenvolver todas as fazendas da região, agronegócio, agroindústria. Caio, muito obrigado por aceitar o convite. A gente fica muito feliz de ter o BNDES, além de patrocinador dessa feira, estar aqui conosco para fazer esse esclarecimento. Porque a IBA hoje, os produtores muitas vezes não acessam as linhas de crédito certas por falta de informação. Perfeito. Então, Caio, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do BNDES hoje, do trabalho que ele está fazendo aí voltado para o agronegócio. Perfeito. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando no Vozes, esse videocast bacana, que vocês levam informação para o produtor, para quem precisa saber sobre linhas de crédito. Então, o BNDES é patrocinador dessa belíssima feira, Bahia Farm Show. Já é o segundo ano que a gente patrocina, então a gente fica muito orgulhoso de fazer parte de uma região tão especial aqui na região Nordeste, que se destaca no algodão, que se destaca em grãos, que se destaca em tantas culturas, está entrando em coisa nova como o cacau, e trazer um pouquinho do que o BNDES tem para esse agricultor. O que é que a gente tem para ele que quer fazer um investimento em inovação, o que é que a gente tem para um investimento que ele está fazendo, por exemplo, que tem aí uma pegada de sustentabilidade, de meio ambiente, uma coisa, por exemplo, que às vezes a gente fala e fica empolado, mas aqui a gente tem a oportunidade talvez de explicar de um jeito mais fácil, a troca de um sistema de irrigação que gasta mais água, que gasta mais energia, por outro que, por exemplo, utiliza menos água, utiliza menos energia. Isso, por exemplo, já dá um belo projeto de fundo clima, que é uma linha com as taxas bastante atrativas, prazo de carência, prazo para pagar longo. Falar um pouquinho que o BNDES tem recursos do Brasil soberano, aquele exportador que exportou para os Estados Unidos e que, por conta do tarifaço, teve redução no seu faturamento. Agora, na Guerra do Golfo Pérsico, tem linha nova também para esse pessoal. Excelente. Eu sei que a região é responsável, talvez aí por um dos elementos mais importantes na exportação baiana. Sim. Então a gente sabe o quanto vocês são internacionalizados, então a gente tem recurso para isso. Para inovação, que a gente vem aqui na feira, é uma beleza ver cada vez mais esses equipamentos, são grandes robôs, todo automatizado, o IoT funcionando plenamente, e a gente tem linha também para financiar esse tipo de produto, e às vezes o agricultor ele não sabe, mas o equipamento que está aqui exposto tem linha, para ele poder financiar a taxa barata. Então, assim, para a gente é uma felicidade estar aqui e poder falar um pouquinho sobre isso. Que bom, Caio. Caio, eu gostaria então agora, aproveitar que a gente está aqui, me explica como é que o dinheiro... Pode ser uma pergunta que talvez pareça simples para uma pessoa que tem um conhecimento mais, mas me explica como o dinheiro do BNDES ele chega ao produtor de maneira direta e indireta. Explico. E isso é importante para a gente entender bem certinho como esses recursos todos que vocês estão falando pode chegar ao produtor rural através de que linhas. Ok. Falando para o produtor. O produtor ele pode acessar o BNDES de duas formas, de modo direto e de modo indireto. Se o produtor ele tem um faturamento, vamos colocar aqui em grandes números, acima de 100 milhões, está procurando fazer um investimento acima de 20 milhões, ele pode acessar
as operações diretas do BNDES. Excelente. Mas, no lado indireto, não tem nenhuma trava com relação a valor de faturamento, nem de tamanho de projeto. Então, aqui, no indireto, a gente também consegue pegar desde o pequeno, que quer comprar uma máquina ali pela Finame de R$50 mil, a gente tem recurso para ele, a gente tem taxa de juros, a gente tem linhas de financiamento, ou mesmo um cara que está querendo fazer um projeto de uma indústria, né, de bioetanol a partir dos grãos que você produz aqui, no valor de 150 milhões. Excelente. Então, eu gosto muito de dizer que o BNDES consegue atender o grande, mas sobretudo o pequeno, o médio, através das operações indiretas, porque ele tem ali, né, a oportunidade de um modo mais fácil, trabalhando com o banco com que ele já opera, e são mais de 91 bancos que o produtor precisa saber, e cooperativas que operam recurso BNDES, banco privado, banco público, né? É uma satisfação dizer, por exemplo, que aqui no oeste da Bahia, através de Fundo Clima, conseguimos investir mais de 150 milhões num único projeto, né, juntamente com o BNB, um parceiro importante, mas também já aqui na feira a gente tem a oportunidade de dizer que tem aquele produtor que está comprando um avião, o avião produzido pela Embraer, o Ipanema, que utiliza, né, um biocombustível, então trocou, né, aquela matriz fóssil por uma matriz renovável, por uma matriz de biomassa, e você consegue financiar aquele avião pulverizador com taxa barata, vendido aqui, nessa feira, né, via Banco do Brasil. Excelente. E pode ser o privado, Bradesco, Itaú. O Itaú, por exemplo, fez muita operação de Brasil Soberano, que é essa operação para aquele que se prejudicou com as exportações. Então, todo mundo está aí, as cooperativas de crédito, Cressol, Sicredi, Sicobi, também o produtor pode pegar. Então, para a gente, dizer assim, a gente tem recurso para todos os tamanhos, tanto na operação direta como na operação indireta. Que bom, Caio, ouvir isso, porque para nós, o agronegócio, como nós estávamos falando, e as empresas, elas não crescem hoje sem esse crédito. Perfeito. E o BNDES ele tem um papel fundamental em garantir esse crédito com uma taxa de juro melhor e um prazo favorável, para que o produtor ou o empresário consiga crescer de uma maneira sustentável. Agora, nós estávamos falando agora há pouco, um pouquinho sobre linhas de inovação. Perfeito. Eu estou vendo muitas reportagens, muitos incentivos do governo para linhas de crédito vinculadas à inovação e tecnologia. Perfeito. Você podia explicar um pouquinho sobre essas linhas de crédito de inovação e tecnologia? Sim. Como elas funcionam? Onde é que o produtor rural, por exemplo, de uma área irrigada ou que tem uma algodoeira, uma beneficiadora de algodão, conseguiria se encaixar nessas linhas de crédito voltadas para inovação e tecnologia? Perfeito. Isso é uma excelente oportunidade de falar de um produto chamado BNDES mais inovação. Excelente. Esse é um programa lá do BNDES que inclui o financiamento à inovação. E aí, às vezes, as pessoas ficam se perguntando, poxa, mas esse negócio de inovação é difícil de enquadrar. Então, eu quero primeiro tranquilizar que lá no site do BNDES mais inovação tem, só para começar, para quem está procurando comprar equipamentos, a lista de equipamentos inovadores. E numa visita rápida aqui que a gente fez com a equipe, a gente consegue ver que vários equipamentos que estão aqui se enquadram e estão lá naquela lista. Sim. Então é bom ele saber que ele pode pesquisar, só botar lá no site BNDES mais inovação, no Google ou em qualquer aplicativo de busca, que ele vai conseguir ver a lista de equipamentos. Mas se ele tem um projeto, por exemplo, de P&D, onde ele quer fazer, né, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né, como a gente vinha conversando, por exemplo, agora há pouco, o cara quer criar uma ração nova, quer criar um tipo de alimento que tem ali um alto valor agregado a partir daquilo que é produzido aqui na região, aproveitando às vezes aquilo que era jogado no lixo. Né? Então você também tem um subprograma que é o programa para P&D. A gente consegue financiar a parte de estrutura do projeto, o que for de obra civil, as máquinas e até
o salário que você paga ao pesquisador ali durante 36 Excelente. meses. Então, né, como diz aqui na nossa linguagem aqui nordestina, de cabo a rabo, a gente consegue ajudar num projeto de pesquisa. E, de novo, essas linhas são linhas que podem atender você indiretamente, você pode ir lá no banco que você opera, ou em qualquer banco que você ainda não opera, mas quer saber se ele faz esse tipo de operação, como também indiretamente. Isso tem acontecido, as operações estão aí o tempo todo sendo aprovadas, e a gente espera que nessa pegada que o Oeste da Bahia tem, de muito desenvolvimento, de muita pesquisa, essas linhas de inovação sejam cada vez mais usadas. Excelente. Caio, assim, só boas notícias para o agronegócio e para o Oeste da Bahia e o Matopiba inteiro. O que acontece? O ano passado você falou que conseguiram direcionar para um banco específico aqui 800 milhões para conseguir incentivar essas linhas de créditos melhores para os produtores. Perfeito. Esse ano, o BNDES tem uma noção de quanto ele vai direcionar de recursos para a Bahia e para o Matopiba? Perfeito. O banco que você está falando é um banco que o BNDES passou 10 anos sem fazer operação indireta, que é o BNB, e com muita felicidade, né, ao longo de um trabalho aí dos últimos 2 anos, não só reconectamos, então hoje você pode ir ao BNB e pegar um recurso de BNB com uma boa linha de FNE, como também ir lá e pegar um fundo clima ou um BNDES mais inovação agregado, melhor ainda, né, a taxa do seu projeto. E só no ano passado, aqui na região Nordeste, fizemos mais de 800 milhões. Então, assim, o que é que a gente espera para a Bahia, o que é que a gente espera para o Nordeste, o que é que a gente espera para o Oeste da Bahia? Crescemos 35%, certo? Nas aprovações aqui na região. Isso é um trabalho de equipe, de muita gente envolvida, treinando os agentes financeiros daqui, para que quando você chegue num banco, as pessoas lá estejam preparadas para operar a linha do BNDES, de modo indireto, colocando orçamento dedicados, aumentando condições. Então, por exemplo, Fundo Clima, em todo o Brasil, o limite é 50 milhões, mas para a região Norte e Nordeste, você pode pegar até 150 milhões. Olha. Então, viabiliza um projeto a uma taxa mais barata. Então, com isso, a gente quer continuar nesse crescimento, né? Quem sabe continuar nessa pegada de aumentar 35% de um ano para outro, né? Isso a gente acredita que o Oeste da Bahia se beneficia bastante, né? E como é uma das molas, né, propulsoras dessa economia baiana, a gente tem certeza que aqui a gente pode fazer daí para mais. Excelente. A gente fica muito feliz em ouvir isso, Caio. E assim, Caio, o produtor rural, que ele quer, produtor rural, não só o produtor rural, mas o empresário, o empreendedor, que ele quer saber mais sobre as linhas de crédito que o BNDES hoje tem, e tanto de forma direta ou indireta, onde é que ele pode procurar informações? Nas suas agências, nos bancos ou no site? Fala um pouquinho para nós disso. O primeiro lugar, que inclusive nós, aí vai uma dica para você que está aí assistindo, que é produtor, que a gente lá no BNDES a gente usa, é ir no buscador ali da internet e digitar o nome da linha, certo? Vou dar aqui alguns exemplos. Você vai lá e bota BNDES mais inovação, ou BNDES Fundo Clima. Ele vai direcionar para o site que tem essas informações. Ótimo. E lá tem uma espécie de ficha com 3 informações básicas, bem didáticas. Ele vai dizer quem pode tomar, o que pode ser financiado e a taxa de juros e as demais condições, como prazo, carência. Então, dou uma sugestão. Tenho visto empresários, às vezes, vai lá, imprime, guarda, faz um caderninho e depois ele vai olhar para o projeto dele e ver. Acho que isso aqui se enquadra, porque aqui está explicando, no BNDES mais inovação. O outro vai olhar e diz, aqui se enquadra no Fundo Clima. Mesma coisa com máquinas e equipamentos. E aí tem um site que é ainda melhor. Se você escrever CFI, C de casa, F de faca, I de índio, CFI, BNDES, lá vai ter o cadastro das máquinas. Se você for lá e colocar colheitadeira, ele vai abrir todas as colheitadeiras que são cadastradas no BNDES e ele já vai dizer para você, você achando lá aquela colheitadeira que você escolheu, quais são as linhas que são apoiadas. Então ele já te diz
ali numa comparaçãozinha rápida, você entra em cada link daquele, qual é a linha, então qual é o valor que você vai pegar. Você vai lá e estuda qual que se adequa mais. Então, o primeiro lugar seria a própria internet. O segundo lugar é uma boa conversa com o seu gerente. Então, o produtor pode procurar o banco com que ele opera, né? E conversar um pouquinho do seu, quero o recurso do BNDES. E vai debater lá com o gerente, com a margem que você tem, que tipo de garantia você vai usar e acessar. Outro site que é muito bacana que tem lá no BNDES é o canal MPME. Também é um lugar que você pode lá colocar suas necessidades e ao fim ele vai te explicar. Então, sugiro internet, sugiro ir ao gerente do banco com quem você opera e também com outros bancos que querem operar com você, que vocês querem operar com ele. Para quê? Para você pesquisar, comparar e sair com a melhor taxa para você, que aquilo é que vai fazer sentido para o seu projeto. Para você não pegar um produto caro, né? Para que você possa pegar um produto adequado. Para seu financiamento. Muito bom ouvir isso, Caio. Caio, a gente vai caminhando para o final desse videocast. Eu acho que essas informações foram extremamente valiosas, vinculadas ao acesso ao crédito, ao papel que o BNDES tem hoje de fomento ao agronegócio, às empresas, agroindústria, que está muito forte aqui na região. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o produtor, para o empresário, para quem quer buscar esses recursos no BNDES. Então, eu queria que você deixasse a mensagem final aqui. Perfeito. Para o produtor, a mensagem final que a gente deixa é uma mensagem de otimismo, certo? Procure as linhas do BNDES, vale a pena, são linhas incentivadas, feitas para você, linhas de plano safra, feita lá por outros bancos, linha de BNDES, mais inovação, linha de Fundo Clima, linha de Brasil Soberano, né? E tantas outras linhas que a gente tem. Mais da metade que o banco faz é via outros bancos. Então, assim, você imagine que a gente está falando de uma rede bancária de mais de 91 bancos e cooperativas de crédito à sua disposição com todas essas linhas. Vá lá, que o BNDES tem como ajudar você no projeto que você tem. Excelente, Caio. Caio, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos o BNDES por patrocinar a maior feira do Norte e Nordeste. Para a gente é uma honra. Nos colocamos à disposição e ficamos muito felizes com você representando o BNDES aqui nessa feira. Que bom. E podendo trazer mais informação para os produtores de acesso ao crédito. Nós te agradecemos. Obrigado. É isso aí, pessoal.